Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto, em Itaperu, no estado do Rio, e tenho este canal para publicar mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título uma pergunta: quem é este? E foi tirada do texto que nós vamos usar para basear nossa mensagem, que está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Leamos. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? O Evangelho de Marcos especializou-se em registrar esse tipo de dúvida. Isso acontece pelo menos umas 5 vezes. Por exemplo, logo no início, no capítulo 1, Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum, então um homem que foi possuído de um espírito imundo se levantou e identificou Jesus. O Senhor é o Santo de Deus, eu sei quem é o Senhor é o Santo de Deus, o Senhor veio para nos destruir. E Jesus então expulsou aquele demônio daquele homem, mas os que estavam ali participando da reunião começaram a duvidar e perguntar: mas que poder é este? Ele tem poder até de expulsar os demônios. No capítulo seguinte, capítulo 2, Jesus estava numa casa na cidade de Cafarnaum e trouxeram um homem que era paralítico. Na verdade, era tetraplégico. Foi trazido por seus amigos para que Jesus o curasse. Mas antes de curá-lo, Jesus disse para ele: perdoados estão os seus pecados. E aqueles mestres da lei, os rabinos que estavam ali assistindo e estavam procurando saber quem era Jesus, e eles perguntavam no seu coração: quem é este que está dizendo que pode perdoar pecados? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mais tarde, Jesus foi até a cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Ele viveu ali uns quase 30 anos, desde criança. Ali ele era conhecido como o filho do carpinteiro, José, seu pai, e tinha aprendido a profissão com o seu pai. E então aqueles concidadãos e até familiares se perguntavam: que sabedoria é essa? Da onde vem essa sabedoria? Porque ele era um cidadão comum aqui na cidade de Nazaré, a gente conhecia. Seus irmãos, sua mãe estão aqui. De onde vem esse poder para realizar milagres? Dúvidas, não é? Muitas dúvidas.
a respeito de Jesus. E agora, nessa passagem que nós lemos também, os seus próprios discípulos perguntam: quem é este homem? A pergunta demonstra o tipo de fé que os discípulos tinham. Em primeiro lugar, uma fé que questionava. Quando a tempestade apertou, o barco estava sendo inundado pelas águas, o vento era terrível, as ondas eram altas, eles vieram acordar Jesus, que estava dormindo na parte de trás do barco. Nós vamos morrer, o Senhor não se importa. A fé que questiona. Quantas vezes nós encontramos esse tipo de fé hoje em dia também? Uma fé que questiona. Será que Jesus se importa com o meu sofrimento, com a minha dor? Será que Jesus vê as minhas lágrimas? Será que Jesus sabe da dificuldade que eu estou vivendo? Será que Jesus sabe que eu fiquei desempregado e a minha família está passando dificuldade? Será? Jesus se importa? Uma fé que questiona. Muitas vezes nós encontramos esse tipo de fé. Esse é o seu tipo de fé? Será? Uma fé que tem medo. Ou melhor dizendo, uma fé misturada com o medo. Jesus pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Por que um crente precisa viver com medo? Precisa ter medo, insegurança, incerteza? Quantas vezes nós temos medo dos problemas, do mal que nos assola, da doença? Quantas vezes nós temos medo das dúvidas que nós temos? Quantas vezes nós temos medo das tempestades da vida? Se você está no meio de uma tempestade, não tenha medo, porque a verdadeira fé não tem medo. Mas aqueles discípulos estavam misturando fé com medo. Estavam andando com Jesus, vendo as obras maravilhosas de Jesus, mesmo assim tiveram medo. E Jesus pergunta: vocês ainda não têm fé? Outra fé que eles manifestaram é a fé que desconhece. O desconhecimento está na própria pergunta: quem é este? A fé que não sabe de fato quem é aquele que é objeto da sua fé. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Ou melhor dizendo, quem é Jesus para você? Aliás, foi essa pergunta que Jesus fez no capítulo 8 desse meu Evangelho de Marcos. E novamente nós vemos aí a dúvida. Jesus perguntou: o povo aí fora, o que é que eles dizem? Quem eu sou para eles? E então eles responderam: uns dizem que o Senhor é o profeta João Batista, outros dizem que o Senhor é o profeta Elias, dois homens que já tinham morrido, grandes profetas do passado. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Também tinham dúvida. O povo em geral não sabia quem era Jesus, desconhecia quem é Jesus. Mas você que é crente em Jesus, você precisa saber quem é Jesus. Conhecer o Jesus verdadeiro na intimidade. Conhecer o Jesus que é revelado na palavra de Deus. E quando Jesus perguntou para Pedro: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não disse isso por si mesmo. Tanto é que Jesus disse para ele: se não foi carne e sangue
quem revelou isso a você, mas foi o próprio Deus que te deu essa revelação. Portanto, a fé que essa pergunta mostrou é a fé que questionava, que pergunta se Deus se importa, a fé que é misturada com medo, a fé que desconhece. Mas a resposta estava ali diante deles, o próprio Jesus. Eles tinham andado com Jesus já há algum tempo. Eles viram Jesus expulsar o demônio. Eles viram Jesus curar o paralítico. Eles viram Jesus curar surdos, mudos, cegos. Eles viram Jesus ressuscitar pessoas. Eles ouviram a mensagem de Jesus, o ensino de Jesus. Eles se maravilhavam com o ensino de Jesus. Eles tinham todas as evidências possíveis para saber quem era Jesus e saber que Jesus era, sim, o carpinteiro de Nazaré, mas Jesus era o Filho de Deus, tão perfeitamente homem como tão perfeitamente Deus. Esse é um mistério que nós não podemos entender, mas é algo que Deus precisava fazer. O Filho de Deus precisava descer a este mundo, tornar-se um de nós, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 2, que Jesus tomou a forma humana. E nessa forma humana ele submeteu-se, ele obedeceu a Deus, indo até aquela cruz, morrendo na cruz por nós. O autor da carta aos Hebreus, ele nos fala de uma maneira assim mais completa sobre isso. Ele diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, está no capítulo 2 de Hebreus, os versículos 16 em diante. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, seres humanos. Ele veio para morrer por nós. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Deus tornou o seu Filho um homem como nós, para morrer na cruz por nós. Só como homem ele seria capaz de submeter-se ao sacrifício da cruz, sem ter nenhum pecado, para pagar o nosso pecado. Mas Jesus não ficou na sepultura, ele ressuscitou poderosamente, e nós encontramos esta referência, encontramos essa declaração, melhor dizendo, no grande sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, no seu início. Então Pedro, a partir do versículo 32 do capítulo 2 de Atos, ele diz: foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós,
como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pois Davi não subiu ao céu, e no entanto está falando de uma profecia de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam, com certeza, todos em Israel, que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Então a pergunta, quem é este? A resposta à pergunta sobre quem é este é: Jesus é Senhor e Cristo. O Senhor vivo e poderoso, que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Terminando a nossa palavra, nós queremos dizer que uma das respostas a essa pergunta está no próprio Evangelho de Marcos, lá no final. Quando Jesus foi levado perante as autoridades religiosas de Israel para ser julgado, e então eles começaram a inquirir Jesus, a interrogar Jesus, e então o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então Jesus respondeu: eu sou. Disse Jesus: e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Esse Jesus voltará uma segunda vez para buscar aqueles que não têm dúvidas sobre quem ele é. Quem é Jesus para você?